Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia do quadro A Palavra É. A palavra é mundo, mas mundo contemporâneo, porque o economista Eurico está com seu mais recente lançamento, que é Reflexões sobre a crise global do mundo contemporâneo. Os níveis de radiação a que estamos expostos no dia a dia. Veja agora no UXTV Notícias. O UXTV Notícias de hoje começa com uma reportagem sobre os níveis de radiação. Você vai ver qual a quantidade de exposição segura para a saúde de uma pessoa. Da luz do sol ao ato de atender um telefone celular. O cotidiano é radioativo e muitas vezes não percebemos que estamos expostos à ação de um inimigo invisível. A radiação é uma forma de manifestação energética. A gente consegue, com a radiação, transmitir energia de um ponto a outro do espaço. Muitas vezes, na maioria das vezes, sem a necessidade de matéria ser transportada. Concreto, algumas frutas, algumas verduras têm componentes radioativos ali dentro delas, né? Mas em baixíssima quantidade, baixíssima intensidade de energia que não chegam a significar uma ameaça para nós. O perigo, segundo Alexandre, está na radiação emitida em exames de diagnóstico. Elas podem entrar no organismo, interagir, encontrar alguns átomos ou moléculas que têm funções importantes dentro do nosso corpo por causa da sua forma e interferir nessa forma, ionizando a molécula e interferindo. Aí de repente tu pode correr o risco de tirar a função dela, saudável, e colocar ela num outro patamar, para fazer outras coisas que não deveriam ser feitas, e isso aí no final das contas pode gerar câncer. Dirceu é técnico em radiologia há 23 anos e realiza cerca de 800 exames de raio-x por mês. Diariamente, precisa se proteger da radiação. Depois de preparar o paciente, ele aciona o aparelho de trás desta parede de chumbo. Já em procedimentos em que precisa ficar perto do paciente, utiliza um avental de chumbo, um protetor de tireoide e luvas. Além disso, conta com um dispositivo que controla o nível de radiação no ambiente. O nível aceitável é 0,1, certo? Passando disso, o dosímetro vai acusar, depois vai ser inspecionado. O dosímetro é um aparelho como se fosse um sensor, entendeu? Ele vai captar se existe alguma fuga de radiação no aparelho. Se os equipamentos de segurança que eu uso, entendeu, não estiverem adequados, ele vai acusar. Este médico radiologista explica que em exames como raio-x, a radiação acontece em um ponto específico do organismo, preservando a integridade do restante do corpo. É uma emissão nuclear instantânea. Passa pelo paciente. No próprio paciente geram também pequenas irradiações secundárias. Por isso que o paciente tem que ficar sozinho na frente do tubo, e no momento que é feita essa emissão também a gente foca só a área específica. A partir desse momento o raio passa pelo paciente e impregna uma pantalha fluoroscópica que emite luz e que imprime o filme de raio-x. Ressalta que o excesso de exposição a exames de medicina nuclear pode levar a consequências futuras. Se for feita uma quantidade abusiva, pode não ter uma repercussão instantânea, pode levar a uma leucemia, né? E numa vida mais adulta, se não houver muita proteção da região cervical, a criança pode fazer um câncer de tireoide. Ao mesmo tempo, a gente também pode usar elas para o tratamento do mesmo câncer. Porque essa é a questão, só que daí o ponto é jogar a radiação naquela região localizada onde foi identificado o câncer para haver a queima total. A unidade que mede os efeitos da radiação nos seres humanos é o milisievert. A quantidade de exposição segura para a saúde de uma pessoa é de até 5 milisievert por ano. E atingir esse limiar pode não levar nem um dia. Uma banana contém 0,01 milisievert. Já uma cenoura apresenta 0,04. A exposição durante um ano a um aparelho de televisão corresponde a 0,03 milisievert. Já em 6 meses, a quantidade emitida por um monitor de computador de tubo chega a 0,05. Em um raio-x simples, a absorção de radiação é de 0,12 milisievert. Já uma tomografia computadorizada de abdômen é de 10 milisievert. Com relação a aparelhos e tal, fica dentro do bom senso lá, não observar uma televisão mesmo, essas mais modernas.
de muito perto, essas coisas, porque como a gente está vivendo uma época de muito desenvolvimento tecnológico nessa área, muitos equipamentos ainda não tiveram a oportunidade de serem testados como deveriam. Eu volto no caso do celular, né? Então, o que manda, na maior parte dos casos, é o bom senso na utilização. E de acordo com a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, uma dose anual de 100 milisievert faz o risco de câncer subir 0,5%. Uma dose de 8 milisievert é fatal. Depois do intervalo, você vai ver que estudantes portadores de deficiência visual visitam um laboratório de polímeros, um lugar onde para eles tudo é novidade. Estudantes portadores de deficiência visual visitaram o laboratório do curso de polímeros da UX. Lá eles entraram em contato com a principal matéria-prima do plástico. É assim, pegando os objetos, apalpando com cuidado, que estes adolescentes descobrem os materiais. Eles possuem deficiência visual e tudo é novidade. Muito interessante, porque a gente vai conhecer materiais feitos de plástico que a gente não imaginava que era feito de plástico. Os adolescentes de uma escola estadual de Caxias do Sul visitam pela primeira vez um laboratório de polímeros. Diego, professor do curso de polímeros da UX, ensinou de onde vem parte dos objetos que usamos no nosso dia a dia. Produtos, enfim, do nosso contato, seja desde o copinho descartável até um frasco de shampoo. E, obviamente, está inserindo essas pessoas no futuro do mercado de trabalho, está discutindo com eles, ensinando eles um pouquinho mais como identificar diferentes tipos de materiais poliméricos. No curso, os alunos aprendem a identificar o tipo de material e a desenvolver novos produtos. Foi diferente, assim, foi bem legal, porque a gente aprendeu um monte de coisa nova, né? Como que você imaginava que eram esses materiais aqui quando o professor falava em polímeros? Não sei, eu não imaginava mesmo, assim, tipo... Eu só agora que eu fui entender bem como é que era. A ideia de transformar a aula de química em uma aula prática e prazerosa partiu deste professor. A tese de mestrado dele é retratar os polímeros na educação das pessoas com deficiência visual. A gente fala tanto em inclusão social, então a gente tem que fazer dessa inclusão social algo que não fica uma coisa muito simplória, trazer da teoria e trazer esses alunos para uma prática eficiente, para ter um conhecimento um pouco mais abrangente sobre esse assunto. Porque a gente pensa que polímero, a gente pensa só para o problema ambiental, mas ele faz parte do nosso dia e nos ajuda a ter uma vida moderna e ao mesmo tempo um bem-estar. Então a gente não pode pensar só no polímero na parte, entre aspas, negativa, né? O professor ainda não concluiu a tese, mas já percebeu que ela tem fundamento. O resultado é percebido na empolgação dos alunos. Aprendi que tem diferentes plásticos que nós usamos diariamente e como nós fizemos uma sacola. E daí eu vou aprender mais e posso ensinar os outros também. É possível aprender um pouco mais sobre o assunto e de uma maneira mais prática, a mesma coisa, prática e prazerosa, né? Não ficou só naquela aula de química cheia de fórmulas? Não ficou, né? Aí tu sai desse tipo de aula, né? Muito teórico, em sala de aula, fórmulas, aí tu leva eles para um lugar assim que tem um contato praticamente com uma máquina, com uma forma que depois é o polímero que surge depois, né? Então a gente percebe que o aluno vai começar a despertar interesse sobre esse assunto. Até sexta-feira está aberto o prazo para a reinscrição de candidatos que prestaram vestibular de inverno na UX. Os candidatos devem ter atingido o desempenho mínimo exigido no vestibular e não terem realizado o concurso apenas para adquirir experiência. A reinscrição e mais informações no site ux.br ou pelo telefone 3218-2199. O resultado será divulgado no dia 18 de julho e a matrícula deve ser feita no dia 19, na terça-feira da semana que vem. A quinta-feira com tendência de chuva e tempo fechado. A
quinta-feira será marcada por pancadas de chuva pela manhã. Depois, durante a tarde, a chuva se intensifica. Para a noite, a nebulosidade permanece, mas aí sem chance nenhuma de chover. E as temperaturas continuam estáveis. A mínima amanhã em Gramado deve ser de 13 graus e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 17. O mundo contemporâneo e a crise global estão no quadro A Palavra É, que você confere em seguida. Estamos de volta com o quadro A Palavra É agora, que fala sobre o mundo contemporâneo e a crise global. Vamos parar um pouquinho para refletir. A palavra é mundo, mas mundo contemporâneo, porque o economista Eurico está com seu mais recente lançamento, que é Reflexões sobre a crise global do mundo contemporâneo, a visão de um cristão. E trata de vários assuntos, mas parece que o foco principal acaba ficando nessa questão da crise global. Bem-vindo, Eurico, a palavra é isso. Obrigado. Mesmo? É isso mesmo. Uma preocupação antiga desde os meus tempos de professor lá na PUC do Rio de Janeiro, de se entender a crise como coisas muito localizadas. A inflação, a criminalidade, a crise da família, a crise internacional, financeira internacional, quando, na verdade, eu acredito, e muitos outros acreditam, que é preciso entender a crise globalmente. A crise da família não é uma crise da família, é uma crise do mundo onde a família está inserida. A crise financeira internacional não é uma crise só financeira por conta dos bancos terem agido de forma imprudente. É uma crise que reflete todo um ambiente de especulação, de ganhos, de desumanização, de não preocupação com a pessoa. Claro. E essa questão da visão do cristão? Que viés que o senhor acabou dando para isso? Não, aqui... Bom, eu sou cristão. E na Igreja Católica existe a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é um repositório de uma riqueza extraordinária do que diz respeito à reflexão sobre a pessoa humana e as relações sociais, as relações políticas. E muito pouca gente conhece isso, inclusive muitos religiosos e religiosas não conhecem profundamente a doutrina social da Igreja, o que ela tem a oferecer. E a perspectiva da doutrina social da Igreja é essa perspectiva interdisciplinar, global. Ela não fala sobre inflação, família, criminalidade, ela fala num aspecto global. Eu estava dando uma olhadinha no seu livro e tem um dos capítulos aí que o senhor trata sobre a questão da solidariedade. Queria que o senhor abrisse mais sobre isso. No final do livro, tentando não deixar o leitor sem uma perspectiva de solução, porque a situação é grave, muito grave. Eu sou pessimista, não sou um otimista quanto ao futuro. A única solução, e é verdade que eu faço a ênfase na única solução, é pensar na solidariedade. Na solidariedade, na perspectiva de que as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, compreendam que vivem em comum, vivem em sociedade. Um depende do outro, a divisão do trabalho, um depende do outro para trabalhar, para viver, para se sustentar, para comer, enfim. Então, ser solidário é uma condição de vida necessária para a superação de obstáculos que necessitam uma compreensão, uma adesão e um apoio, pelo menos da maioria da população. E para o senhor, a palavra é? Solidariedade. Ok, obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado pelo convite, estar aqui, um prazer estar aqui nesse campus. Muito obrigado. A Palavra É de hoje, então, vai ficando por aqui. Você pode nos seguir pelo Twitter, você pode também acessar toda essa entrevista pelo nosso blog ou então pelo canal da UX TV lá no YouTube. Hoje a gente fica por aqui, a gente volta a se encontrar com certeza na semana que vem. Até! A
Assim nós encerramos o UX TV Notícias de hoje. Entre em contato com a UX TV pelo telefone 3218-2194 e participe da edição do nosso telejornal com sugestões de reportagens. Você também pode acompanhar o UX TV Notícias pelo blog uxtv.wordpress.com. Uma boa noite para você e até amanhã.